Ao começarmos, vou compartilhar um pouco sobre como orar, de maneira simples, porque, como dissemos ontem à noite, para aqueles que não estavam aqui ontem, vamos todos orar juntos para que vocês sejam perdoados. Só não façam mais isso. Para aqueles que não estavam aqui ontem à noite, pelo que eu sei, foi gravado. Por favor, tirem um tempo. É curto, são apenas 3 horas. Reserve um tempo e assista. Você será abençoado. Dito isso, falamos ontem à noite que tudo o que já aconteceu na história da Terra aconteceu somente através da oração. Não foi pelo poder humano, nem pela força, sabedoria, experiência ou qualquer programa, mas somente pelo poder de Deus através da oração. E há muitas citações, eu poderia te dar versículos bíblicos e citações para sempre que dizem que nossos planos humanos nunca alcançarão qualquer tipo de sucesso. Na verdade, chega a dizer que os planos humanos, Deus não precisa desses planos. Às vezes eles até causam danos. Você não vai até Deus com o seu plano e pede para Deus abençoar o seu plano. O que Deus diz é mais importante do que o que você diz. E qualquer plano que Deus dá é mais importante do que o seu plano. Na minha Bíblia, quando Deus dá o plano nunca está associado à sabedoria humana. Deus disse a Abraão que lhe daria um filho e lhe deu um filho 25 anos depois, quando Abraão tinha 100 anos de idade. Esse seria o seu plano? Acho que não. E então Deus disse a Abraão para sacrificar o seu filho. Esse seria o seu plano? Acho que não. E então Deus disse a Josué para andar ao redor da cidade perto dos muros. Você faria isso? E eu poderia continuar indefinidamente. E Deus disse a José que ele estaria acima de sua família e depois o colocou na prisão. Isso faz algum sentido para a lógica humana? E então Deus disse a Josafá: vá para a guerra e coloque o coral na frente do exército. Você gostaria de cantar no coral? Você entende o que estou tentando dizer? Os planos de Deus são loucura para a sabedoria humana, e quando você vai com o seu plano até Deus, Deus balança a cabeça e diz: você não sabe de nada, você deveria vir com rendição, obediência e confiança, não com planos e pedidos. Você entende? Portanto, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. É muito mais fácil ir à igreja, orar, guardar o sábado. Você sabe, pessoas preguiçosas descansam todos os dias. Isso não as torna santas só porque não trabalham todos os dias. Só porque você não trabalha no sábado, não significa que você é santo. A menos que você tenha um encontro com Deus, você não guarda o sábado só porque não trabalha no sábado. E assim, só porque você vai à igreja, guarda o sábado, devolve o dízimo, frequenta a escola sabatina, come brócolis, faz isso e aquilo e conhece o estado dos mortos, não adianta nada saber o estado dos mortos se você morrer. Você entende? Não estou dizendo que não devemos fazer essas coisas. Não me entenda mal. Estou dizendo que não basta ter as doutrinas de Deus se você não tiver o Deus das doutrinas. Você precisa ter ambos. Você não pode trazer as doutrinas se você tem Deus, mas pode ter as doutrinas sem ter Deus. Você entende? Estou dizendo que precisamos ter um Deus real, pessoal, vivo e presente em nossas vidas diárias. Caso contrário, não somos cristãos. Somos apenas adventistas. Você entende? Você precisa ser os dois. Estou dizendo mais do que isso. Estou dizendo que quando você vai à igreja, ora, estuda e faz todas essas coisas maravilhosas que são boas e que devemos fazer, mas você não ouve a voz de Deus em sua vida, você tem apenas uma forma de religião sem a presença e o poder. Você nega o seu poder. Você representa Deus de forma errada. Você não é atraente para o mundo. Agora, não estou falando de vocês, pessoas perfeitas, porque vocês são as únicas perfeitas que já vi na minha vida. Estou falando dos outros ao seu redor. Olhe para a esquerda e para a direita e você verá de quem estou falando. E enquanto você olha para eles, eles olham para você, aliás. Todos nós precisamos crescer. E o crescimento não acontece quando você apenas faz as coisas. O crescimento acontece quando você tem a presença de Deus, não quando você apenas segue as regras. A menos que você experimente Deus continuamente de forma real, não há 40 anos quando você se batizou, mas diariamente. Se você não tem uma história que aconteceu ontem, você não tem um Deus.
Você precisa ter uma caminhada contínua. Pessoas que andam com Deus, como podemos dizer que andamos com Deus se não ouvimos sua voz todos os dias? Pessoas que andam, e ele anda comigo e fala comigo? A menos que você ande com ele, fale com ele, obedeça a ele e o experimente diariamente, você não é um cristão. Você pode até ir à igreja, mas não tem um Deus real. Você sabe sobre Deus, fala sobre Deus, mas não tem Deus. Você entende o que estou tentando dizer? E isso não acontece a menos que você aprenda a orar. E vamos falar mais sobre isso à tarde, porque oração não é o que você pode pensar. Quando você faz lá, isso não é oração. E nós vamos falar sobre isso. Alguém me fez uma pergunta ontem à noite. Eu disse, me pergunte amanhã à tarde. Assim todos podem ouvir a resposta. Porque eu não vou falar duas vezes sobre o mesmo assunto. Certo, então vamos falar um pouco sobre como orar. Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Mas antes disso, vou dar um exemplo da vida da minha família. E você provavelmente já ouviu essa história na internet. Para aqueles que já ouviram, finjam que não ouviram, ok? Então, vou colocar meu telefone aqui para eu ver o relógio, porque eu tenho a tendência de falar tanto até que os santos morram. Eu não sei falar pouco. E nós temos uma família realmente maravilhosa, muito especial. Temos, 2 meninos incríveis e maravilhosos. Deixe-me tentar colocar na tela por um segundo. Me dê só um segundinho. 2 meninos maravilhosos. Eles têm 34, quer dizer, 33 e 30 anos. Me dê só um segundo. Pronto, aqui está. Um segundo. Pronto, é isso. Deixe-me fazer isso. Ok. Você está com som? Esta é a família de cerca de 100 anos atrás. Agora sem som. Vamos só consertar isso. Se você coloca só 4 microfones, eventualmente eles fazem... Aliás, você vê o palestrante, mas nunca vê o pessoal do som, das câmeras e de toda essa coisa. E são eles que tornam possível que você tenha gravações, transmissões ao vivo e tudo isso. E nós precisamos valorizá-los e orar por eles, porque Satanás luta contra eles. Obrigado. Certo, então esta é a família. O bonito aqui. Certo, então minha esposa. Ela é quase tão bonita quanto eu. Nosso filho mais velho, Gabriel, e nosso filho mais novo, Ove. Isso foi no nosso 25º aniversário de casamento. Agora já estamos casados há 34 anos. Muito em breve serão 35 anos. Agora vou passar para a próxima foto. Esta foi há 4 anos no casamento do Ove. Você vê esse rapaz aqui? Volte. Você o vê aqui? Olhe para o lado direito do rosto. E agora aqui, olhe para o lado direito do rosto. Você vê alguma coisa? Certo, vamos continuar. E esta é só do ano passado, em setembro. Essa é minha mãe e meu sogro. Ele faleceu em setembro do ano passado, uma semana depois dessa foto. E esta é a Eva, nossa neta. Este é o Gucci, parte da família. Ele dorme no meu travesseiro ao redor da minha cabeça, como uma coroa. E esta é a Celine Dion, ok? Então, vamos lá. Claro que não funciona. A bateria, ok, agora deve funcionar. Vamos lá. Ok? Essa foto é de cerca de 2 meses atrás. Então, novamente, esta é a Eva, este é o Gucci. Vou começar o assunto. Vocês chegaram a ver a foto da família ali na parede? Bem bonita, né? Interessante, vocês perceberam? Nós educamos nossos meninos da mesma forma. Nós os amamos da mesma forma. Oramos por eles da mesma forma. Um deles, o mais novo, escolheu ser como a mãe, sempre bom. O mais velho escolheu ser como eu.
E eu não vou explicar muito. Eu dei cabelos brancos para minha mãe desde que nasci todos os dias. E agora nosso filho mais velho nos deu cabelos brancos. Então ele é um bom garoto quando está dormindo. Ele não faz nenhuma besteira quando está dormindo, mas quando está acordado... Ah, meu Deus! E então ele decidiu, quando estava no ensino médio, que precisava experimentar a vida. Você sabe o que isso significa? Quando eu for velho como você, eu vou à igreja. Eu disse, o que você está dizendo? Eu sou velho? Ou... Ele disse, bem, você tem cabelo branco. Eu disse, por sua causa? E então ele diz, agora eu sou jovem e quero me divertir. E se eu for à igreja, não posso me divertir. E eles acham que, se não vão à igreja, se divertem. E então ele parou de ir à igreja. Ele começou a beber, a ter namoradas e a fazer todo tipo de besteira e começou a correr com o carro. E ele teve, em um mês, 32 multas por excesso de velocidade. Você consegue imaginar o seguro do carro dele, sabe? E então ele teve, em um ano, 7 acidentes. 7 acidentes de carro. Uma vez ele estava dirigindo para casa e estava bêbado, correndo a 95 milhas por hora. Isso dá mais ou menos 150 quilômetros por hora. Estava chovendo, era dezembro, bem antes do Natal, e ele adormeceu dirigindo a 150 quilômetros por hora na chuva. Quando ele acordou dirigindo, estava batendo no pilar de concreto de uma ponte de uma estrada diferente que passava por cima da rodovia. Quando ele viu que tinha batido no concreto naquela velocidade, ele puxou o volante e o carro rodou por 200, 300 metros e saiu da estrada em um vale, uma queda livre de 27 pés em não exatamente um lago, porque tinha mais lama do que água, em um pântano. Ou algo assim, coberto de arbustos, lama e água. E o carro bateu e então o carro blip, 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 blip afundou. Quando digo lá embaixo, não me refiro à Austrália. Quero dizer que foi para debaixo d'água. E então o carro afundou. E nós tentamos por 2 anos conversar com ele. E toda vez que eu dizia, filho, você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para a escola, você precisa voltar a trabalhar, você precisa... Me deixa em paz. Só me manda o dinheiro se você me ama. É isso que a gente faz. Senhor, você pode me dar bênçãos e me deixar em paz? É assim que geralmente oramos. Oramos por isso, por aquilo outro, nunca por relacionamento, ou muito raramente. E então, aliás, eu monitorei as orações por 6 meses em uma das minhas igrejas. Eu gravei cada oração. Eu não contei para os irmãos. E depois eu apaguei todas. Eu nunca as publiquei. E depois que as gravei, comparei todas. E de 91% a 95% de todas as orações, 95% em média, estavam focadas em nós mesmos, nas nossas necessidades. E apenas 5% eram sobre a igreja, os outros ou Deus. Você consegue entender? Durante 6 meses, 95% de todas as orações eram focadas em nós mesmos. É isso que fazemos. Senhor, abençoa-me, ajuda-me, cura-me, eu. E muito pouco, Senhor, faça o que quiser comigo, castigue-me, bata em mim, tire minha vida, o que for, mas me ajude a te conhecer e te amar. Nós não fazemos esse tipo de oração, não é? Na verdade, esquecemos que Deus permite as provações porque elas nos ajudam a conhecê-lo e confiar nele. E queremos resolver as provações, esquecendo que Deus as permitiu porque todas as coisas cooperam para o bem. Enfim, voltando à história, eu ligava para ele e dizia, filho, você precisa mudar de vida, me deixa em paz. Se você falar de Deus de novo, nunca mais vou falar com você. Vou trocar meu número de celular, meu e-mail e meu Facebook. E a mãe dizia, por favor, manda o dinheiro para ele, porque se não mandarmos o dinheiro, ele não nos ama. Eu disse, não preciso que ele me ame porque eu dou dinheiro para ele, que ele não me ame. Mas você sabe, mães são emocionais. Ele nunca mais vai ligar. Eu disse, tudo bem, ele não nos dá dor de cabeça se não ligar. E então ele ligava de novo, me manda um dinheiro, você não mandou dinheiro. Eu costumava mandar para ele, pagar a mensalidade da faculdade, pagar o aluguel do apartamento e ainda mandava $800 por mês. Você consegue imaginar? Quero dizer, eu seria rico se não desse dinheiro para ele, sabe? E ele dizia, não é suficiente. O que são $200? Manda mais 200. Eu disse, $200 é muito dinheiro, filho. Não, isso não é nada para você. Só manda mais $200. Mamãe ganha dinheiro. Eu disse, filho, para de pedir dinheiro. Você precisa se comportar. Olha, eu não falo mais com você se não mandar dinheiro. Tchau. Eu disse, tchau.
5 minutos depois, vai, por favor, manda o dinheiro. Não, eu te odeio, também te amo, tchau. 5 minutos depois, vamos, pai, por favor, manda pelo menos 100. Não, eu nunca mais vou ligar. Deus te abençoe, tchau. Um segundo depois, vamos, pai, você disse que nunca mais ia ligar. Mas eu preciso de dinheiro. Não. Minha esposa começou a chorar. Meu filho começou a gritar. Você consegue imaginar a cena? Eu fiquei no meio. Vamos, querido, você disse que nunca mais ia ligar. Por favor, manda um dinheiro para ele. Querida, fizemos do seu jeito por 2 anos. Deixa eu tentar do meu jeito por 1 mês. Você sabe, amor exigente. Então eu disse para ele, não mando mais dinheiro. Então eu não falo mais com você. Vou para os meus amigos e eles vão cuidar de mim. Eu disse, tá bom, tá bom, tá bom. Ele foi para os amigos dele. Depois de uma noite, eles o expulsaram. Quando você tem dinheiro, você tem amigos. Eles aparecem como cogumelos depois da chuva. Quando você não tem dinheiro, eles evaporam. Você sabe do que estou falando, não sabe? Quando tínhamos um negócio e costumávamos ganhar muito dinheiro, fazíamos cerca de 40 mil a 50 mil por dia, tínhamos tipo centenas de milhares de amigos. Quando largamos o negócio e fomos para o ministério, sobraram 2 amigos daqueles centenas. Os outros se esqueceram de nós. E então ele foi procurar seus amigos, mas eles o expulsaram. Depois ele conseguiu um emprego trabalhando em um restaurante, mas ele ganhava tão pouco dinheiro que o que recebia pelo trabalho de meio período não era suficiente nem para pagar a gasolina para ir ao restaurante. Você entende? Além disso, para pagar aluguel, comida, seguro, sem contar que o seguro do carro dele era altíssimo, você sabe. Então ele me liga, vamos lá, pai, estou tentando pagar o seguro e preciso de mais $20. Por favor, me mande $20. Eu disse, não. Vamos lá, $10. Eu disse, você me disse há apenas 2 meses que $200 não era nada. E agora você valoriza $20? Sim, porque eu não tenho. Não, porque agora você trabalha para isso. Entende? Agora ele deixava a água aberta, as luzes acesas. Agora ele me dizia, preciso desligar porque está muito caro. Eu disse, deixa ligado porque agora é você quem paga. E você entende a situação, não entende? Eu te odeio. Eu disse, tudo bem, você vai superar isso. Ele voltou para casa. Ele caiu no pântano, sabe? E lá no pântano ele tentou abrir as portas. Ele tentou abrir as janelas. O carro estava morto. Sem luzes, sem nada. Bateria descarregada. Motor desligado. E não havia tanque. Tinha um botão para baixar os vidros. E ele não conseguia abrir a porta por causa da pressão. E a água começou a entrar. Você entendeu? Então, ele disse, Senhor, se o Senhor me perdoar e me salvar, eu vou mudar. Depois que ele terminou de orar, as luzes se acenderam. Então ele abaixou o vidro, rastejou pela janela até a estrada. Ele levou 4 horas dentro do carro para decidir orar. A polícia já estava procurando por ele a vários quilômetros para frente e para trás porque um caminhoneiro de longe o viu à noite rodando e depois desaparecendo. E ele ligou para a polícia e disse que ele tinha, sumido. Ele desapareceu. E a polícia não conseguia encontrá-lo porque o carro estava embaixo. Você entende? E eles não sabiam onde procurar, se era para baixo naquela estrada ou em outra. Mas aí eles disseram, não tem nada aqui. E não havia rastros por causa da chuva. Então basicamente eles disseram, você tem certeza? Bem, estava longe. Não tenho certeza, mas eu vi um carro rodando. Talvez ele tenha ido embora. Ele deveria ter chegado em casa várias horas antes. E minha esposa diz que ele sofreu um acidente. Eu não sei como as mulheres conseguem sentir, mas elas sentem. Eu disse, querida, ele vai ficar bem. Não, ele sofreu um acidente. Nós precisamos orar. Ok. Enfim, então ele subiu até a estrada, a polícia chegou, ele acenou, eles vieram com um guincho, levou mais 6 horas para tirar o carro. Então, sei lá, cerca de 12, 13 horas depois ele chegou em casa. Pai, eu sofri um acidente e Deus salvou minha vida. Eu vou me virar, disse, louve ao Senhor. Por quê? Pelo acidente? Não, por você ter um pouco de juízo agora. Ele diz, 1 semana depois ele diz, agora foi assim que aconteceu. A bateria se regenerou e não foi Deus. Quando as pessoas não querem obedecer, elas explicam tudo. Assim, tem uma desculpa para fazer o que quiserem. Entendeu? Nós sempre justificamos o que fazemos se não queremos mudar. E então, depois ele sofreu outro acidente, ele adormeceu.
Estava dirigindo bêbado e bateu em 6 carros, além de destruir o próprio carro, totalizando 7 carros danificados. Outra vez, ele estava em um lago em um sábado, esquiando na água, e quis se exibir para as garotas no barco, mostrando como era esperto. E ele deu uma cambalhota no ar, e quando girou no ar, soltou o cabo, e o cabo naquela velocidade. Veio e bateu na cabeça dele aqui e arrancou a orelha. E ele pegou a orelha, depois desmaiou e colocaram-no no barco, levaram-no ao hospital e recolocaram a orelha. E o médico disse para ele, se fosse uma polegada mais para a esquerda, você teria morrido instantaneamente. Ele me ligou, Deus, salve minha vida! Uma semana depois, ele disse, não, é assim que eu explico isso. E nós continuamos orando e ele me ligou e disse, pare de orar por mim, porque quanto mais você ora, mais acidentes eu tenho. E eu disse, filho, você pode parar de falar comigo, mas não pode me impedir de orar. Eu vou orar por você até que você mude ou até que você morra. Eu odeio você e o seu Deus. Eu disse, bem, eu te amo e Deus te ama. E eu disse, quando você criar um pouco de juízo e tiver uma família e um filho, você vai entender por que eu oro por você. Bem, ele ficou quieto quando eu disse isso. Alguns meses depois, ele estava em Collegedale, Tennessee, em um sábado. Em vez de ir à igreja, ele foi para as montanhas com seus amigos idiotas e todos pegaram quadriciclos, sabe? Você sabe o que é um quadriciclo? Os ATVs, aquelas motos com 4 rodas. E eles foram para as montanhas, tentaram subir a montanha, mas não conseguiram porque era muito íngreme e disseram, vamos dar a volta. E meu filho disse, eu consigo, ninguém consegue, mas eu consigo. Ele sempre quer se exibir, sabe? Então ele subiu no quadriciclo dele, voltou um pouco. Ele subiu a montanha e o quadriciclo virou prendendo a cabeça dele entre a pedra e o quadriciclo e levou o lado direito da cabeça. Nós estávamos orando há 2 anos, todas as manhãs orando por 2 horas durante 2 anos, e minha esposa jejuava todas as quartas-feiras. Eu jejuava todos os dias, 4 horas de cada vez. Eu nunca jejuo mais de 4 horas. Esse é o meu jejum. E então oramos por 2 anos, começamos com meia hora, depois fomos para 1 hora e então 2 horas. E depois de 2 anos de oração, basicamente ele começou a ter cada vez mais acidentes. Qual seria o benefício? Porque nós sempre oramos por esta vida. Me dê um emprego, me dê saúde. Qual seria o benefício de conseguir saúde, emprego e tudo mais se você perder a eternidade? Não seria melhor se você perdesse uma perna ou uma mão? Não eu, você, mas fosse salvo para sempre? Esta vida passa rápido. Você não quer perder a eternidade. Então, naquele dia, quando Jesus diz que fará o que for preciso e que enfrentaremos provações, perseguições e dor, o que for necessário, porque ele não veio para nos dar esta vida. Ele veio para nos dar a vida eterna. E ele permite todas essas provações para chamar nossa atenção quando nos recusamos a mudar. Você entende? Então, depois de 2 anos de oração, ele sofreu esse terrível acidente, o capacete foi destruído, o crânio foi despedaçado, havia ossos e sangue por toda parte. Havia lascas de osso saindo pelo olho. Eles o levaram para o hospital. Ele estava em coma e o médico nos ligou do hospital Erlanger, em Chattanooga, e disse, ele tem cerca de 4 horas. Minha esposa perdeu o controle. Ela chorava, gritava. Entramos no carro e, em uma viagem que levaria 12 horas, dirigimos em 9 horas e 15 minutos. Se tivessem me parado, teriam tirado minha licença de piloto porque estávamos voando. E 12, em vez de 12 horas, levamos 9 horas e 15 minutos para chegar lá e durante todas essas 9 horas e 15 minutos oramos. Nas primeiras 5 horas, oramos pela vida dele e não tivemos resposta. E quanto mais eu orava, mais nada acontecia. Basicamente, você já orou e sentiu que está sozinho? E finalmente eu disse, Senhor, por que o Senhor não responde? E Deus falou na minha mente imediatamente, aquela voz que você sente como uma impressão que diz, cuidado aqui, ou faça isso, ou você sabe do que estou falando? Disse na minha mente, você precisa entregá-lo. E disse na minha mente,
Quanto mais você tentar salvá-lo, mais você vai perdê-lo. Quando você o entregar, se render, então eu posso agir. E imediatamente me veio à mente que Abraão teve que sacrificar seu filho. Então parei de orar pela vida dele e disse: Senhor, eu entrego a vida dele. Essa não foi uma oração fácil para um pai. A menos que você seja pai ou mãe, você não sabe do que estou falando. Eu disse: estou disposto a sacrificar a vida dele, mas não vou abrir mão da eternidade dele. Porque quando você ora por algo de alguém, seja trabalho, saúde, coisas temporárias, esta vida, isso é oração de petição. Mas quando você ora pela salvação de alguém, isso é oração intercessória. Então eu comecei a mudar da oração de petição para a oração de intercessão. E eu digo, né, Senhor, eu entrego a vida dele, mas não vou abrir mão da eternidade dele. E o Senhor pode tirar a minha vida e pode tirar a minha eternidade, mas o Senhor precisa salvá-lo. E eu não vou te deixar mesmo que o Senhor me mate. Eu vou segurar em ti e insistir até que o Senhor me mate, mas o Senhor precisa salvar o meu filho. E quando eu mudei e disse, eu entrego a vida dele, naquele momento eu senti de uma forma mais poderosa e intensa uma paz que não consigo explicar. Basicamente, uma paz tão grande que eu não precisava mais orar. Eu senti que Deus estava bem ali e ele disse: eu ouvi você e respondi. Todo o resto você precisa deixar nas minhas mãos. Eu sou Deus. Eu sou o mestre, não você. Eu sei o que é melhor. Eu o amo mais do que você. E eu tive paz e comecei a cantar em vez de orar. Minha esposa perguntou: o que aconteceu com você? Eu disse: Deus respondeu à oração. Ela perguntou: ele vai viver? Eu disse: não tenho certeza disso, porque eu orei entregando a vida dele, mas quero a salvação dele. Ela disse: você está louco? Perdeu a cabeça? É melhor você orar pela vida dele. Eu disse: não, eu tentei por 5 horas. E eu disse a ela: tudo o que você tenta salvar, você perde. Tudo o que você entrega, você salva. E ela começou a chorar e disse: eu sei que você está certo, eu só não consigo fazer essa oração. E eu disse: querida, você precisa. E ela começou a chorar e orou: Senhor, me ajuda a entregá-lo completamente e deixar tudo em tuas mãos. E assim que ela terminou de fazer essa oração também, nosso telefone começou a tocar. Era o médico de Chattanooga e ele disse: Senhor Goya, é algo que não conseguimos explicar. Não há mais osso, mas não há dano cerebral. Fizemos 2 tomografias, 2 ressonâncias magnéticas, isso, aquilo, um ultrassom, e não há. De alguma forma, o cérebro não foi afetado, então ele vai sobreviver, mas ainda não sabemos se ficará cego, paralisado. Eu disse: ok, vamos ver. E então eles ligaram novamente meia hora depois e disseram: nenhum nervo foi atingido, ele não ficará paralisado. E então eles ligaram novamente meia hora depois e disseram: o nervo óptico não foi atingido, ele tem visão 20/20, ele não ficará cego. E então eles disseram: ele pode ser feio. Eu disse: tudo bem, as garotas vão deixá-lo em paz. E então chegamos lá e eles estavam na cirurgia e fizeram 5 cirurgias. E colocaram 5 placas de titânio para igualar o lado direito ao lado esquerdo, reconstruíram ele e colocaram a pele e tudo de volta. Ele ficou melhor do que antes. E ele estava na cirurgia e tivemos que esperar várias horas. E depois de várias horas, ele saiu da cirurgia todo enfaixado e só era possível ver o olho esquerdo, nada mais. E ele diz: pai, estou vivo ou morto? Eu disse: filho, você é um adventista, pessoas mortas não falam. Ele diz: sim, eu sei, eu sei, eu sei. E então ele diz: você esteve orando por mim o tempo todo? Eu disse: sim, e nunca vou parar. Ele diz: e Deus não me deixa em paz antes que eu mude? Eu disse: não, ele vai fazer o que for preciso para te trazer de volta porque ele te ama. Qual seria o benefício se você perdesse a eternidade, filho? Você consegue todas essas coisas tolas e elas não satisfazem. E ele disse: pai, eu vou ficar paralisado? Eu disse: infelizmente não. Ele disse: por que infelizmente não? Porque você ainda pode fazer coisas tolas. E então ele diz: eu tenho dano cerebral? Eu disse: impossível. Ele diz: por quê? Porque você não tem cérebro. Como você pode ter dano cerebral se não tem cérebro? O que há de errado com você para subir a montanha? Ele ficou tipo: aham, aham, não me faça rir, dói. Aham. E então ele diz: pai, eu quero mudar. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que existe um Deus e tenho tentado mudar. E toda vez que tomo uma decisão, uma semana depois, eu fracasso. Então eu desisti. Eu não consigo me mudar. Você já tentou isso?
Funciona? Então pare de tentar. Não funciona desse jeito. Você não tem o poder de lutar contra Satanás. Só Jesus pode lutar contra Satanás. O seu chamado não é lutar contra o pecado, embora você deva odiar o pecado. Mas o seu chamado é ser cheio de Jesus. Porque quando Jesus está em você, Satanás não mora ali. Eles simplesmente não vivem juntos. Quando Jesus entra, Satanás sai. O problema que temos quando estamos separados, João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Separados de mim, vocês não podem fazer nada. Zero. O problema que temos quando estamos sozinhos é por isso que devemos orar sem cessar. Satanás quer que você pare de orar, porque assim você fica exposto. Você não tem poder para lutar contra Satanás. Você entende? Então ele me disse, pai, eu tenho tentado e fiquei desanimado, como Maria. 7 vezes ela tentou e 7 vezes ela falhou. Você se lembra? Ele disse, eu tenho tentado e não consigo, eu quero mudar. Eu disse, filho, este é o melhor dia da sua vida. Ele diz, como assim? Porque sofri um acidente, quase morri? Eu disse, não, é a primeira vez que você diz, eu não consigo. É assim que o arrependimento começa. Você reconhece quem você é. Nenhum santo pode mudar, só os pecadores. Você entende? Eu disse, é isso, filho, agora é assim que você começa. Ele disse, eu não sou digno, eu não sou capaz, eu não sou ninguém, eu não sei nada, eu não mereço nada, eu não posso fazer nada. Senhor, ajuda-me porque estou desesperado. Eu disse, é assim que você começa. Enquanto você for alguém, Deus não pode ser alguém. Você precisa ser ninguém para que Deus seja alguém. Portanto, Deus precisa te quebrar para poder te fazer. Portanto, nós sofremos, e quando sofremos, queremos consertar as coisas em vez de crescer e aprender as lições. Então eu disse a ele, filho, você está no caminho certo agora. Ele disse, bem, o que devo fazer agora? Eu disse, bem, é isso que você faz. Você diz, Senhor, eu não consigo. O Senhor poderia, por favor, entrar na minha vida? E ele disse, e se não acontecer? Eu disse, tudo bem. Quando você entrega para Deus, você não é mais responsável. Ele é responsável diante do universo, porque você pediu ajuda a ele. Se ele não te ajudar, a culpa é dele. Mas ele nunca falha. E ele disse, e se eu não mudar? Não é da sua conta? O ladrão na cruz mudou? Eu não tenho certeza. Eu sei que ele pediu, o Senhor poderia me salvar, mas então ele morreu. Ele teve tempo de fazer boas obras para merecer a salvação, para provar que mudou? Não, ele morreu. Mesmo assim, Jesus o salvou na última hora, como aquele homem, como Paulo, que viveu quase toda a sua vida de forma correta, sabe? Como Daniel. Por que ele estaria no céu? Isso é certo? Isso é justo? Você tem Abraão e depois tem o ladrão. Você tem Daniel e depois tem Raabe. Isso é justo? A salvação não se baseia em justiça, ela se baseia na graça de Jesus. E a graça não é justa. Você está me acompanhando? Eu disse para ele, não é da sua conta se você muda ou não. Pare de ficar monitorando. Pastor, tenho orado há 3 meses e não cresço. Quem disse que você tem que se monitorar? Satanás quer que você olhe para si mesmo. Tire os olhos de si mesmo. Volte seus olhos. Você entende? Se você olha para si mesmo, ou você fica orgulhoso ou desanimado. Nenhuma dessas opções é boa. Você precisa olhar para Jesus. Então eu disse para ele, filho, pare de se preocupar com o seu crescimento. Crianças crescem e você não vê elas crescendo. Quando o Espírito Santo age, é como o vento. Você não vê nada, mas você vai crescer. Não é da sua conta como, quando, porque todas essas pequenas coisas do dia a dia que nem consideramos, todas elas são lições de Deus para que possamos nos desenvolver passo a passo, pequenas lições que vão formar o caráter e nos preparar para lições maiores e maiores ainda. Entendeu? Nada acontece por acaso. Então eu disse, o que você precisa fazer agora é dizer toda manhã, Senhor, eu não consigo sozinho, entra na minha vida hoje, entra no meu coração hoje, no meu coração. E ele diz, e o que vem depois? Depois você faz a mesma oração. E depois, a mesma coisa. E ele diz, o que vem depois? Eu disse, você não entendeu, é isso. Porque enquanto você ora, Deus continua agindo. Quando Deus continua agindo, você está seguro. Entendeu? E ele diz, e se eu não conseguir ser perfeito?
Eu disse, eu não me lembro de ninguém das pessoas que morreram perfeitas. Alô? Entendeu? Você não é salvo porque é perfeito. Você é salvo porque Jesus está em você, Cristo em você, a esperança da glória. Aquele que tem Cristo tem a vida. Você é salvo não por causa do que você faz, mas por causa de quem Ele é em você. Então, você pode ser perfeito. Sem Jesus, você está perdido. Ou você pode ser o ladrão na cruz. Se tem Jesus, está salvo. Não por sua causa. Você entende? Quando Noé construiu a arca, Deus disse a Noé para convidar quantas pessoas? Todos os adventistas? Todos os bons? Quantos? Ok? Se um bêbado passasse por ali e ele entrasse na arca e a porta se fechasse, ele estaria salvo ou perdido? Por quê? Ele não merece. Nenhum de nós merece. Só porque você come brócolis, acha que merece? Como você pode pagar pelo sangue de Jesus? Como você pode pagar pela eternidade? Nenhum de nós merece. É tudo graça. Graça maravilhosa. Portanto, não importa onde você está no seu processo de crescimento. Você pode ser o ladrão ou pode ser Paulo. Não importa onde você está. Pare de se preocupar. Eu ainda não sou perfeito. Enquanto você estiver em Jesus, você está seguro, esteja você aqui, aqui ou aqui. Sua única segurança é estar conectado a Jesus 24 horas por dia. Você está me acompanhando? Enquanto você estiver conectado, você está salvo. Quando você se desconecta, você está perdido. Se você se reconectar, você está salvo novamente. Se você se desconectar, você está perdido de novo. Você está me acompanhando? Então eu disse ao meu filho, essa é a chave. Ele entendeu. Eu disse, ore. Ele disse, o que eu devo dizer? O que eu te falei? Ele fez a oração mais curta que já ouvi na vida. Ele disse, Senhor, eu não consigo, por favor, me ajude. E ele disse, amém. E ele perguntou, e agora? Eu disse, agora você está bem. Ele disse, bem, eu estou igual. Eu disse, não, agora você é um santo. Ele disse, eu não sou um santo. Eu disse, Deus considera você um santo. Isso se chama justificação, não é santificação. Entendeu? Isso se chama justificação. Quando você chama por Deus e Ele olha para você, você é um pecador e Ele diz, ok, vou colocar a perfeita justiça divina de Jesus sobre você e agora eu vejo você como justo. E então Ele começa a trabalhar em você a santificação. E isso dói, é para a vida toda, mas enfim, eu preciso de outro sermão. Mas então, como você ora? Como você ora? Quando você ora por alguém ou quando ora por si mesmo, como você ora? Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Está escrito ali, ouça com atenção. Quanto a mim, longe de mim, que eu deva... O quê? Eu deveria pecar. Você já percebeu que em determinados momentos da sua vida, quando você para de orar pelas pessoas, você acaba pecando? Alô? Você já pensou que Deus te chamou para orar pelo outro e quando você não ora pelas pessoas, quando você não ora... Ellen White diz, no livro Oração, que os pais devem orar todas as manhãs pelos filhos para que Deus os proteja dos ataques de Satanás. Não estou falando de protegê-los. Senhor, ajuda meus filhos a entrarem em Loma Linda, conseguirem um bom emprego, terem um bom carro e não é essa a oração de que ela está falando. Ataques de Satanás, estamos falando de ataques espirituais. Você está me acompanhando? Ela diz que devemos orar por nossos filhos, devemos orar por nossas famílias, devemos orar por nossas igrejas. Ela diz que você deve orar por nossos vizinhos, pelas pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Você não mora nesse bairro só porque tem uma casa confortável. Você mora ali porque há vizinhos ao seu redor que precisam conhecer Jesus. Você já se importou com esses vizinhos? Você não vai ao trabalho que vai só para ter um bom emprego. Você vai ao trabalho que vai para que aquelas pessoas com quem você trabalha tenham uma chance de serem salvas. Você é responsável pela vida eterna delas. Você sabia disso? Não. Portanto, você deve orar continuamente. E quando você para de orar por eles, você peca. Você deve continuar. Senhor, me dê oportunidades, me dê o Espírito Santo, me dê sabedoria, ajude-me a ser uma bênção e salvar alguém hoje. Confie em mim. Quando você começa a fazer essa oração, Deus responde. Quando você faz uma oração egoísta, Deus não responde. Mas quando você abre mão de si mesmo, Deus começa a agir. Todos os dias que faço essa oração, tenho experiências. Eu digo para as pessoas, eu estava dirigindo para a igreja e orei. Senhor, aqui estou, usa-me hoje. Faz de mim uma bênção para as pessoas que precisam da minha ajuda. Enquanto eu estava dirigindo, minha esposa ligou. Querido, o Gucci
o cachorro que dorme ao redor da minha cabeça. Nós temos o Gucci, a Prada, a Celine. Sim, você quer que eu te mostre a Prada? Posso te mostrar a foto da Prada. E nós temos o Calvin Klein, você sabe. Eu os nomeei. Voltando à história. Minha esposa diz, Gucci está com diarreia com sangue, está vomitando sangue e nem consegue ficar em pé. Então eu ligo para meu superior. Eu digo, você preside a reunião. Eu tenho uma emergência. Eu me virei. Vou para casa, pego o Gucci e corro para o veterinário. Quando chego ao veterinário, ele diz, senhor, Goya, o senhor está de terno e gravata. Eu disse, isso é contra a lei ou o quê? Eu gosto de brincar, provavelmente até demais. E ele disse, não, mas nunca vimos o senhor de terno e gravata. Eu disse, ok, em que você trabalha? Eu disse, sou pastor. Ah, você nunca nos contou isso. Eu disse, preciso dizer, ei, cuidado, eu sou pastor. O quê? Ele disse, não. Eu disse, onde você vai na quinta-feira à noite? Não tem igreja. Eu disse, temos uma reunião do conselho. Então, o que aconteceu com o cachorro? Eu disse que fizeram um raio-x, descobriram que ele engoliu algo. De qualquer forma, eles cuidaram do cachorro. E então ele disse, estamos felizes que você está aqui. Por quê? Meu cachorro doente ou o quê? Ele disse, não. Estamos falando sobre animais e pessoas. O que acontece quando eles morrem? Eles vão para o céu ou para o inferno? Eu disse, ok, deixe-me explicar. Nenhum dos dois. Então eu expliquei para eles o que a Bíblia diz sobre a morte. Ah, nunca ouvimos isso. No dia seguinte, fui ver o cachorro. E eles disseram, ok, se eles não vão para o céu nem para o inferno e vão para o pó, e existe uma ressurreição. Como isso funciona? Porque eu suponho que então não existe arrebatamento. Então eu dei a eles um segundo estudo bíblico sobre a segunda vinda. E então, uma semana depois, voltei lá e eles disseram, ok, então e quanto à salvação? Como funciona a salvação? Então eu dei a eles um terceiro estudo bíblico sobre salvação. E então eles me pediram para ir toda semana. E por cerca de 20 semanas, embora o cachorro estivesse bem, eu fui toda semana e dei a eles todos os estudos bíblicos, DVDs, sermões e assim por diante. Por que Deus permitiu que Gucci ficasse doente? Porque aquelas pessoas estavam conversando e eu estava orando. Senhor, faz de mim uma bênção. E Deus me conectou com eles. Você está me acompanhando? Quando você ora pelas pessoas, Deus está esperando por isso. Você entende? E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então o que aconteceu? O que aconteceu? Escolha uma história bíblica para ver como orar. Nós conhecemos Ana, ou Hana, ou como você preferir chamá-la, e seu marido é Eucana, e a outra esposa é Penina. Você se lembra? Na cultura hebraica, eles não deveriam ter duas esposas. No entanto, com o tempo, não da noite para o dia, com o tempo, centenas de anos, eles foram lentamente cedendo. Um pouco, tão pouco, não é importante hoje, e um pouco amanhã, e um pouco depois de 200 anos. Passo a passo. Quando você comete um grande pecado, sua consciência te incomoda. Mas se você faz uma pequena concessão, não parece grande coisa. Nós nunca deveríamos ceder. Porque um pouco hoje, um pouco amanhã, daqui a 50 anos, estamos aqui em vez de estarmos ali. E daqui a 100 anos, não há diferença entre a igreja e o mundo. Você está me acompanhando? E assim, em vez de a igreja influenciar o mundo passou a influenciar a igreja. E a igreja se tornou como o mundo. E o mundo tinha muitas esposas, e a igreja tinha muitas esposas. Você está me acompanhando? E assim surgiu esse conceito de que, se você tem filhos, você é abençoado. E se você não tem filhos, você é amaldiçoado. Então, para eles terem muitas bênçãos, para serem abençoados, eles se casavam com muitas esposas. Porque quanto mais filhos você tem, mais bênçãos você teria. Na minha opinião, se você tem mais esposas e mais filhos, você não tem bênçãos, sabe? Você tem dor de cabeça. Às vezes, com meus filhos, quando eles me incomodam, eu tenho vontade de te dar minhas bênçãos e deixar você aproveitá-las um dia, sabe? Mas de qualquer forma, ele se casou com a segunda esposa, mas as duas esposas eram rivais. E Penina estava zombando, ridicularizando. Hana dificultando a vida dela. E a Bíblia em hebraico, se você fizer a tradução, diz que ela era provocada severamente. Eu faço a tradução. Sempre, quando preparo uma mensagem, eu mesmo faço a tradução palavra por palavra. Ela estava miserável. Continuamente. Ano após ano. Mês após mês. Dia após dia. Agora ouça. Ela chorava, não comia e ficava triste. E diz que ela estava com amargura de alma. Você vê a palavra amargura? E então diz que ela... O que ela fez? Ela. Quantas orações? Diz que ela continuou orando.
Bem, deixe-me fazer a tradução para você. Amargura é a palavra mar. Significa angústia, dor. E continuar orando é a palavra rabá. Isso significa orações excessivas, numerosas, grandes, muitas, abundantes. Então ela era uma mulher de... Ela não orava de manhã e à noite. E quando você come, Senhor, obrigado por este alimento. Por favor, abençoe-o. Amém. Ela orava. Por quanto tempo? Continuamente. Ok. Agora, ela era uma mulher de oração. Ela era comprometida com a oração. Orar não era uma obrigação, de manhã e à noite, e nas refeições. Não era um recurso para momentos de crise. Quando você passa por uma crise, você recorre à oração. A oração era um modo de vida. Agora, ouça com atenção. Pelo que ela orava por um... Ok. Mas a Bíblia diz que por muitos anos, para mim, muitos anos não significa 1, significa 2, 3, 4, 5. Você entende o que estou dizendo? Porque ela não recebeu uma resposta se orou, como Abraão, 25 anos por um filho. Por que ela não recebeu uma resposta se orou por muitos anos? Se você observar cuidadosamente a gramática hebraica, ela orou por um filho. E instantaneamente, em um único versículo, ela muda a oração e em vez de dizer, Senhor, me dê um filho, ela diz, Senhor, estou disposta a entregá-lo a ti. E quando, em vez de orar para receber um filho, ela ora que se Deus lhe der um filho, ela vai entregar completamente o filho e dedicá-lo a Deus. Quando ela entrega o filho, é aí que ela recebe um filho. Você entende? Ok? Então ela muda a oração e diz, se o Senhor me der um filho, eu o entregarei ao Senhor. Enquanto ela orava dessa forma, a propósito, tem um problema aqui, está dizendo que a bateria do meu controle está acabando. Acho que tem uma bateria em algum lugar, precisa de... Me dê um segundo profético. Pilhas A, 2 pilhas A. Se não, talvez eu tenha na minha pasta. Na Califórnia, eu deixei cair da minha mão e eu... Use este aqui. Tá tudo certo. Este aqui. Você conectou... Sim. Ok, vamos tentar. Funcionou. Graças a Deus. Não venha pegar o meu agora e vender no eBay. Ok, então eu estava apenas... Tudo o que você tenta salvar, você perde. Tudo o que você está disposto a entregar a Deus, isso é o que você salva. A Bíblia diz que quem não renuncia a mãe, pai, filhos, trabalho e o mais fácil de todos, a sogra, quem não renuncia a tudo, não pode ser discípulo de Jesus. Então agora preste atenção. Pessoas que oram muito aprendem algo. Quanto mais você ora, mais você para de focar em si mesmo e nas suas necessidades e começa a focar em Deus. Se você foca em si mesmo, isso significa que você não conhece a Deus, porque quando você começa a orar muito, você começa a conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, você para de focar em si mesmo. Entendeu? Ela instantaneamente, quanto mais ora, mais muda o foco das necessidades dela para as necessidades de Deus. Você entende o que eu estou tentando dizer? Pessoas que oram muito aprendem a entregar tudo a Deus, esquecem de si mesmas e focam em Deus. Pessoas que oram por si mesmas, na verdade, não conhecem a Deus. Agora, ela falou em seu coração e seus lábios se moviam. E Eli, o sumo sacerdote, viu os lábios dela se movendo e disse, ah, ela está bêbada. Até quando você vai ficar bêbada? Ei, moça, pare de beber. Se você fosse ela e a outra esposa te desse 7, 10 anos de sofrimento todos os dias, até sua vida se tornar miserável e você passar a odiar a vida, não querer comer, não querer dormir e chorar dia e noite e ficar infeliz. E você vai à igreja e o pastor diz para você, ah, você está bêbada. Você gosta desse pastor? Ok. Então o pastor vai até ela e ele é um homem fraco. Seus filhos, diz o espírito de profecia, não apenas faziam o que era errado, mas estavam estuprando e matando mulheres que vinham para o sacrifício, para trazer um cordeiro ou algo assim. Você sabia disso? Está em Patriarcas e Profetas. Eles eram terríveis, corrompidos, e ele permitiu que eles fossem assim.
Então, se esse pastor que tem uma família terrível vem até você e diz: você está bêbada enquanto está chorando e orando, o que você diria sobre isso, pastor? Eu ligaria para a conferência. Eu odiaria ele. Eu falaria para todo mundo contra ele. Esse é o pior pastor que já tivemos. E qualquer um, olhe como ela responde: me deixe em paz. Eu não estou bêbada. Você não é um bom pastor. Olhe para seus filhos. Veja como ela responde: não, meu senhor, eu sou uma mulher de espírito angustiado. Eu não bebi, estou apenas orando. Você vê alguma raiva, alguma desculpa, alguma frustração? Você vê algo na resposta dela? Ouça com atenção. Pessoas que oram muito começam a conhecer a Deus. Quando conhecem a Deus, começam a focar em Deus e esquecem de si mesmos. Pessoas que focam em Deus são humildes, são pessoas mansas. Se você se ofende quando alguém diz algo, é porque você está focado em si mesmo. Porque se você está focado em Deus, ninguém pode te ofender. Porque se você está vivo, as pessoas podem te ofender. Mas se você já foi sacrificado e não vive mais, e Cristo vive em você, as pessoas não podem ofender um morto. Se você se ofende, isso significa que você ainda não morreu. Eu fui crucificado e já não vivo mais, então você não pode me ofender. Você pode fazer o que quiser. Eu tenho pele de crocodilo. Eu não posso ser ofendido. Se você se ofende, se você está chateado com seu pastor, seu cônjuge, seja lá quem for, seu chefe, isso significa que você está muito vivo. Você não foi crucificado e Cristo não vive em você. Você vive em você mesmo. Porque pessoas que oram muito passam a conhecer Deus, e pessoas que conhecem Deus esquecem de si mesmas e são mansas. Você está me acompanhando? E Eli, o pastor corrompido, diz: vá em paz, que o Senhor responda à sua oração. Se você está orando há 20 anos por um bebê, e você foi à clínica e tomou remédios para engravidar, e você se alimentou de forma saudável, leite de soja, se você fez tudo isso e não engravidou e orou e jejuou por 20 anos e foi a todos os médicos, todas as clínicas, e agora esse pastor diz que o Senhor te abençoe ou que você tenha um filho, você acreditaria nele? Você realmente acreditaria que acabou de engravidar naquele segundo? Hein? Não. Agora escute. Então ela parou de chorar, comeu e não estava mais triste. Por quê? Porque pessoas que oram muito conhecem a voz de Deus. Não importa se é um jumento que vai falar, ou uma criança, ou um bêbado, ou um pastor. Não importa. Elas sabem quando Deus fala, porque conversam tanto com Deus que reconhecem a voz dele. Elas conseguem distinguir a voz dele entre 1000 vozes. Se você não conhece a voz de Deus, isso significa que você não conversa muito com ele. Minha esposa e eu conversamos o tempo todo. Quando eu digo o tempo todo, é porque a gente adormece conversando. Ontem à noite entramos na internet. A internet estava meio ruim e ficava caindo. E estávamos no FaceTime, eu via ela e ela me via. E de repente ela travava. Eu disse: amor, você travou? Eu disse: a internet aí está ruim. Ok. E então eu fiquei olhando para ela porque, sabe, a gente simplesmente, eu não consigo dormir antes de falar com ela. E aí quando vou trabalhar, eu ligo para ela, e durante o trabalho eu ligo para ela, e quando estou dirigindo para casa, eu ligo para ela. E ela me liga e diz: amor, como você está? Bem, e você? Bem, eu te amo. Também te amo. Amor, você comeu? Comi faz umas 5 horas. Pega um sanduíche, porque se você não comer, sabe, você treme, Eu tenho um metabolismo rápido e ele queima tudo em segundos. Eu posso comer para sempre. Eu nunca engordei 1 quilo. Posso comer 10 vezes por dia qualquer tipo de comida. Eu nunca engordei 1 quilo. Eu sei que não é justo. Eu não me importo. Não é culpa minha. Lide com isso, sabe? E aí ela diz: amor, você comeu? Pega um sanduíche. Eu disse: amor, estou ocupado. Tenho uma reunião do conselho em 5 minutos. Pega um sanduíche, pega uma maçã, pega uma banana, faz alguma coisa. Ok, te amo. Também te amo. Tchau. Ela me ligou 15 segundos depois. Você pegou uma maçã? Eu disse: sim, tchau, tchau. 4 horas depois: oi, como você está? Bem, terminou a reunião? Sim, terminamos. O que você está fazendo agora? Bom, tenho isso e aquilo. Ok, pega um sanduíche. Ok, tchau, te amo, te amo. 4 horas depois: oi, como você está? Estou dirigindo para casa. E então eu passo entre as montanhas, perco o sinal, não tem mais sinal. E ela diz: oi, amor, banana, te amo. Como eu sei que é minha esposa? Porque eu perdi o sinal. Como eu sei? Eu conheço a voz dela.
eu. Se você me ligar, eu não sei quem você é porque nós nunca conversamos, mas se ela me ligar, melhor eu conhecer a voz dela. Sabe por que você não reconhece a voz de Deus? Porque você não conversa o tempo todo. Se você conversar o tempo todo, depois de um mês, depois de 2, você vai aprender a distinguir a voz dele. Essa senhora, porque orava o tempo todo, reconheceu a voz de Deus através daquele homem. E naquele segundo, ela soube, Deus falou comigo, eu vou engravidar. Agora você acha que ela sentiu o bebê se mexendo na barriga? Não. Por que ela se alegraria? Porque ela se alegraria, ouça com atenção. Pessoas que oram muito e conhecem a Deus, elas não só conhecem a voz de Deus, mas quando você conhece a Deus, você confia nele. Você duvida dele quando não o conhece. Mas quando você passa tempo com ele e o conhece, você nunca duvida dele. Você o conhece, você sabe que ele não mente. Se ele diz, você pode se alegrar antes mesmo de receber. Você entende? Pessoas que oram muito desenvolvem fé. Ela se alegrou antes de engravidar. É fácil se alegrar depois que você engravida. Você precisa se alegrar antes, se você tem fé. Você entende? E então, ela não só acreditou, mas diz que ela não estava mais triste, embora uma tradução diferente diga que ela se alegrou. Pessoas que oram muito têm paz independentemente do que passam. Se você está lutando e não tem paz, isso significa que você precisa da presença de Deus. É isso que eu digo às pessoas. Pessoas que têm grandes problemas, têm um Deus pequeno. Porque se você tem um Deus grande, você tem problemas pequenos. Não que você não tenha problemas, mas quando você vê Deus, seu amor e seu poder, não importa o que você passe, você tem paz. Você sabe que Ele sabe, você sabe que Ele te ama, você sabe que nunca está sozinho. Se você passar pela água ou pelo fogo, você nunca está sozinho. E se Ele permitiu, significa que você precisa disso, mas Ele está com você mesmo na fornalha ardente. Pessoas que têm Deus têm paz. Elas vão para a fogueira e têm paz. Pessoas que não têm Deus não têm paz. Tantas vezes eu vejo adventistas tão tristes, eles parecem que foram atingidos com um taco de beisebol na cabeça, sabe? Se você tem um Deus que é poderoso e real, alegre-se. Sempre. E novamente eu digo, por que não nos alegramos se temos um Deus tão maravilhoso? Que mensagem estamos passando para o mundo? Que o nosso Deus não é tão maravilhoso quanto dizemos, sabe? Pessoas que conhecem a Deus têm alegria. Agora, ouça com atenção. Aconteceu que, com o passar do tempo, na tradução do hebraico, diz, depois de muitos anos. Agora, para mim, depois de muitos anos, não é um ano. Pode ser 3, pode ser 4. Ela engravidou. Então, depois que o sacerdote disse, você vai engravidar, ela não engravidou imediatamente. Levou mais alguns anos. 2, 3, 4, 5, eu não sei. Mesmo assim, ela se alegrou. Deus disse a Abraão que eles teriam um filho. Levou 25 anos. Deus disse a José, você estará acima de seus irmãos. Levou 17 anos. 10 na casa de Potifar, 7 na prisão. Juntos 17. Depois que Deus disse a Moisés, você libertará o povo, levou 40 anos. Você está me acompanhando? A resposta à oração não é um evento. Na Bíblia, a resposta à oração é um processo. Nós oramos e esperamos uma resposta. Não funciona desse jeito. Ellen White diz, para toda oração sincera, uma resposta virá. Mas seria errado supor que Deus responde do jeito que queremos e no tempo que queremos. Ele responderá melhor do que pedimos no seu tempo. Se soubéssemos o fim desde o princípio, escolheríamos o mesmo caminho. A resposta à oração é um processo. Deus responde no tempo dele. Você precisa orar, depois confiar e se alegrar. E a resposta virá porque Deus prometeu, mas não quando você quer. Entendeu? Ah, eu orei por 3 meses, pastor. Ore por 20 anos, irmão. Ok. E assim, com o passar do tempo, depois de alguns anos, ela ficou grávida. Agora, escute. Pessoas que oram muito, a fé delas não se baseia em respostas. Se eu não receber uma resposta, eu perco.
A fé deles é baseada no relacionamento. Eles esperam pacientemente no Senhor. Aqui está a paciência dos... ou aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Nós lutamos porque não conhecemos a Deus e porque não o conhecemos, não confiamos nele. E porque não confiamos nele, não sabemos esperar. Oramos e depois vamos lá e fazemos por conta própria porque não temos paciência para esperar o Senhor agir. E assim ele ficou com a mãe por 6 anos, e então ela o levou ao santuário e o entregou ao Senhor. Nós temos 2 meninos. Quando Gabriel estava na idade do ensino médio, dirigimos de Wisconsin por 12 horas até o Tennessee. Colocamos ele na escola lá e fomos embora. Quando saímos, minha esposa começou a chorar. Eu disse, por que você está chorando, querida? Eu perdi meu filho. Eu disse, você não o perdeu, ele está na escola. Ele não está morto. Mas ele vai ficar a 12 horas de distância. Querida, você tem Facebook, FaceTime, WhatsApp, um celular. Você está me entendendo? E ele tem um carro e você tem um carro. Não é a mesma coisa. Eu quero ele em casa. Bem, isso foi só o começo da dor. 3 anos depois, o caçula, o filho da mamãe, foi para a escola. Viajamos 12 horas e minha esposa não falava, ela ficou quieta. Então colocamos ele na escola na sexta-feira, fizemos a matrícula, ficamos no sábado e no domingo eu disse, querida, vamos para casa. Vai você, eu fico. Ah, qual é? Podemos ficar mais um dia? Ok, ficamos até segunda-feira. Vamos para casa. Podemos ficar mais um dia? Ficamos até terça-feira. Vamos para casa. Não! Eu disse, vamos, querida. Então ela foi até ele e começou a chorar. Abraçou ele, abraçou, beijou e o ouvi e disse, mãe, já chega. E ela continuava abraçando e beijando, abraçando. Eu disse, querida, vamos, precisamos ir para casa. Não, eu não posso, estou perdendo meu bebê. Você não está perdendo ele, ele já cresceu. É hora dele ir, deixe-o, deixe ele ser. Bem, entramos no carro. Ela me odiava e eu não fiz nada de errado. E ela não falava comigo por 12 horas. Eu disse, por que você não fala comigo? Eu não fiz nada de errado. Nós perdemos nossos filhos. Não perdemos e você me tem. Não é a mesma coisa. Você consegue imaginar a Ana? Ela não tinha FaceTime, não tinha Facebook, não tinha celular, não tinha carro. A distância entre ela e o bebê era de cerca de 3 dias de camelo ou cavalo. Basicamente, não havia nenhuma forma de se conectar. Você tem um bebê de 6 anos, seu único filho, pelo qual você orou a vida inteira, e o deixa em um templo com um pastor corrupto, crianças corrompidas, em um ambiente ruim e má influência, e você o deixa lá e vai embora. Como estava o coração dela? Ela estava despedaçada. Ela estava sofrendo. Ela o entregou ao Senhor. Se você fosse ela, pelo que você oraria? Senhor, me dá força, me ajuda a suportar, fica com meu filho, protege-o dessa pessoa má. Hein? Pelo que você oraria? Meu coração se alegra no Senhor. Eu sorrio, eu me regozijo na tua salvação. Uma oração com 10 versículos bíblicos. Uma oração longa de 10 versículos. Nenhuma reclamação, nenhum pedido. Só louvores. Pessoas de oração conhecem o Senhor e confiam no Senhor. E ela sabe que Deus me deu o filho e Deus é capaz de protegê-lo. Eu prometi que o entregaria a Deus. Deus vai protegê-lo. Na verdade, ela orou pelo filho, mas não orou por proteção. Ela orou de forma diferente. Ouça o que ela orou. Aliás, diz que Samuel ministrava diante do Senhor vestindo um éfode de linho. Essa era a veste sacerdotal. Além disso, sua mãe costumava fazer para ele uma pequena túnica uma vez por ano e vinha vê-lo uma vez por ano no Yom Kippur, o dia da expiação. Agora ouça, em hebraico, o éfode, a palavra é éfode. Mas a pequena túnica, a palavra é meio. Você sabe o que meio significa na tradução do hebraico?
Meio significa quando você pega o chale de oração, eles tinham um chale de oração. Você sabia disso? O povo hebreu tinha um chale de oração que era: eu tenho um, comprei em Israel. É amarelo e nele há letras que dizem: ouve Israel, teu Deus é um só Deus. Você sabe? E essas letras são feitas com fio de ouro. E eles se cobrem com o chale de oração quando oram. Meio é quando você faz uma cobertura juntando vários chales de oração e costurando-os juntos. Basicamente, ela fazia uma cobertura especial, cuidadosamente confeccionada a partir de vários chales de oração, e levava essa proteção para o filho, envolvendo-o com carinho e intenção. Qual era, afinal, a mensagem que ela queria transmitir com esse gesto tão significativo? Eu tenho orado por você antes mesmo de você nascer. Eu orei por você quando estava grávida. Eu orei por você durante 6 anos enquanto você esteve comigo. Estou orando por você todos os dias agora que você não está comigo. E vou orar por você todos os dias da minha vida até eu morrer. Você está coberto de orações da cabeça aos pés. Se você não fez isso pelos seus filhos, nunca é tarde demais. É hora de começar. Não só pelos seus filhos, mas pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus vizinhos, pelo seu pastor, pela conferência, pela igreja. Se você não fez isso, é hora de começar. Quanto mais você ora pelos outros, mais você cresce. Deus não precisa de você nem das suas orações, mas Ele sabe que, à medida que você ora pelos outros, quanto mais você se importa com os outros, mais você se torna parecido com Jesus e mais Deus pode agir em você e através de você. O que ela orava? Senhor, proteja meu filho. Escute. Todos os dias ele era o alvo das orações dela. Agora preste muita atenção. Cada fibra, quantas fibras você acha que existem? Milhares. Cada fibra era tecida com uma... Quantas orações? Além disso, pelo que ela orava, ela não pedia grandeza mundana, mas orava para que ele fosse grande naquilo que o céu valoriza, para que ele honrasse a Deus e fosse uma bênção para as pessoas ao seu redor. Essa é a oração que Deus responde. Milímetros. Pessoas que oram muito, elas se rendem ao eu e chegam ao ponto de nem pensarem mais em si mesmas. Elas nem sequer oram por si mesmas. Elas oram para que possam honrar a Deus e servir a Deus. Elas se entregam completamente. Vamos terminar. Se você conhece Jim Cymbala, o pastor da Tabernacle Church em Nova York, ele escreveu um livro chamado Fresh Wind, Fresh Fire. E nesse livro ele conta que sua filha Chrissy deixou a família, deixou a igreja, deixou a casa, deixou tudo. E ela mudou o telefone, mudou o endereço, mudou o Facebook, mudou o e-mail e disse: pai, eu não quero ter nada a ver com você. Sempre que encontramos fala de Deus, eu odeio Deus. Eu não acredito em Deus. Eu não preciso de Deus na minha vida. Me deixe em paz. Eu não preciso de igreja. E ela saiu de casa, deixou a família e nunca mais fez contato. E por 2, 3 anos eles não souberam de nada. Se ela estava viva ou morta, se estava nas drogas, se tinha morrido em um acidente, nada. Nenhuma conexão. E eles oraram por ela, mas nada aconteceu. E eles tinham uma reunião de oração nas noites de quarta-feira na igreja. Acho que era nas noites de terça-feira. Enfim, então eles iam orar e tinham uma lista de cerca de 200 crianças de toda a igreja orando por elas. Senhor, esteja com essas crianças. Amém. Nada aconteceu. E uma noite, na reunião de oração, ele disse para eles: não é assim que se ora. Quando você realmente quer uma resposta, você ora de verdade e não ora só por 1 minuto. Você faz da oração um modo de vida. Você luta como Jacó. Você luta. Você agarra o Senhor e diz: Senhor, é melhor o Senhor me matar, porque eu não vou te soltar. Deus ama essas orações. Imagine Deus argumentando: por favor, me deixe ir. Deus não precisa da sua permissão para ir. Mas Deus quer que você insista, porque quanto mais você insiste, mais você é transformado, mais Ele pode te inspirar sobre o que fazer, e mais você permite que Ele trabalhe. E então, Ele disse para eles: se vocês realmente querem respostas, orações pequenas, respostas pequenas. Para respostas grandes, vocês precisam fazer orações grandes. E ele disse: você não ora apenas, ó Senhor, esteja com todo mundo. Você pega 1 ou 2 nomes e se dedica a eles em oração. E uma das senhoras disse: pastor, o senhor nos ensina isso, mas não faz assim. Você não ama esses membros da igreja.
E ele disse, como assim? Bem, nós não oramos desse jeito, obviamente. Temos 200 crianças e oramos por 2 anos e nada acontece. Ela disse, por que não pegamos 3, 4 crianças da lista e nos dedicamos a elas em oração? Vamos começar com sua filha, a outra filha e assim por diante. Então eles escolheram algumas crianças e oraram por elas. E o pastor disse, ok, vamos tentar ver como funciona. Vamos tentar, porque oramos do nosso jeito a vida toda e não tivemos respostas. Vamos tentar por uma noite orar de forma diferente. E ele disse, é assim que vamos fazer. A reunião de oração começa às 7 horas. Começamos às 7 e oramos. E vamos nos revezando, orando por essas crianças, cada um na sua vez. E às 8, às 9, às 10. E se você precisar ir embora porque precisa dormir ou porque amanhã vai trabalhar, levante-se silenciosamente e vá. E aqueles que puderem ficar, fiquem e orem o máximo que conseguirem, de preferência a noite toda. E eles começaram a orar às 7 horas, e foi passando 8, 9, 10, 11 horas, e alguns precisaram ir embora por causa do trabalho e outras razões, e eles oraram até 2h30 da manhã. Você acha que isso é fácil? Isso exige compromisso, exige sacrifício, mas se você realmente quer uma resposta, é assim que se ora. Às 2h30, eles sentiram fortemente que Deus havia respondido à oração, então disseram amém e foram para casa. Ele vai para casa. A esposa dele, querido, o que há de errado com você? Você deveria chegar em casa às 8 horas, não às 3, 10 da manhã. Bem, tivemos uma reunião de oração até às 3 horas. Você está louco? Querida, Deus respondeu a nossa oração. Chris, nossa filha, está bem. Ela te ligou? Não. Ela te mandou um e-mail? Não. Como você sabe que está tudo bem? Eu não sei. Então como? Como você diz que ela está bem? Bem, nós oramos até que Deus nos disse que ele estava bem. Você perdeu a cabeça. Por que você não atende o telefone? Querida, quando estou em oração, eu desligo. Eu liguei para o hospital, liguei para a ambulância, liguei para a polícia. Eu pensei que você tinha morrido. Sabe, mulheres, quando vocês não chegam em casa na hora, eles acham que vocês morreram, sabiam? Eu pensei que você tinha morrido. Querida, eu queria que você estivesse lá. Nós oramos de forma diferente. Não fizemos aquela oração anêmica, aquela oração por obrigação. Nós realmente conversamos com Deus até recebermos uma resposta. Ela diz, tá bom, tá bom. Eles vão dormir às 3 da manhã. Às 8 da manhã, ele está no banheiro no andar de cima se barbeando. A esposa dele vem correndo da cozinha. Desce, Chrissy voltou para casa, ela está lá embaixo chorando. Ela está no chão, no carpete. Ela quer falar com você. Desce, ele diz. Não posso porque já barbeei o lado direito e eu ainda não barbeei o lado esquerdo. Preciso terminar. Ela diz, agora, ela quer falar com você agora. Desce. Ele diz, tá bom. Ele limpa a espuma. Um lado barbeado, o outro não. Ele desce. Ela está chorando no chão. Ele a abraça e diz, Chrissy, querida, por que você está chorando? Ela diz, pai, me desculpa pelo que eu fiz com você, com a mamãe e com Deus. Por favor, me perdoa. Me desculpa mesmo. Ele disse, tudo bem, querida. Estou feliz que você voltou. Como você voltou? Ela diz, alguém orou por mim ontem à noite. Querida, nós sempre oramos por você. Não, pai, você nunca orou por mim. Mas ontem à noite, alguém orou por mim. Como você sabe disso? Bem, às 2 da manhã eu tive um sonho. Eu estava em uma montanha e caí da montanha do penhasco e eu estava caindo, sabe, do penhasco e eu sabia que ia morrer. Eu não tinha como me salvar. E eu tentei agarrar alguma coisa, tentei me salvar, mas não consegui. E no último momento eu disse, Senhor, eu não posso me ajudar. Por favor, me ajude. E o Senhor colocou sua mão e me segurou e o Senhor disse, as pessoas estão orando por você e eu estou orando por você. E eu te amo e nunca vou te deixar ir. Quem orou por mim ontem à noite, pai? Você realmente entende que tipo de oração funciona? Não estou dizendo que você deva fazer isso todas as noites, mas estou dizendo que devemos ser pessoas de oração e que a igreja deve ser uma casa de oração e devemos ser comprometidos com a oração e devemos entender que não há outro poder a não ser quando Deus vive em você. Tudo o que fazemos, quaisquer programas, quaisquer coisas boas, não tem valor algum a menos que andemos com Deus. Nunca salvaremos ninguém. Como você pode dar Deus às pessoas se você não tem Deus? Nunca seremos capazes de salvar ninguém, nem mesmo a nós mesmos, antes de aprendermos a andar com Deus. Nunca teremos poder. Nunca teremos sucesso, vitória ou crescimento antes de aprendermos a orar.
Não comece, como eu disse ontem à noite, com 4 horas por noite. Comece com 15 minutos, mas comece. Se você veio aqui neste fim de semana e não começar, é melhor ir para casa. Deus está te chamando para tomar uma decisão e dizer: Senhor, eu sei que não consigo fazer isso, eu vou esquecer amanhã, mas sei que essa é minha única esperança. Por favor, me ajude, eu tomo uma decisão hoje. Se eu esquecer, me lembre e me ajude a continuar. E se de alguma forma, daqui a 3 meses ou 3 semanas eu esquecer e parar de orar, me lembre e me ajude a recomeçar. Porque o justo pode cair 7 vezes, mas ele se levanta novamente. Ajude-me a não desanimar e desistir. Ajude-me a me levantar de novo. Porque ao se levantar novamente e continuar orando, você continuará crescendo. Entendeu? Deus está te chamando para tomar essa decisão. E ao fazer isso, você receberá o benefício. E não só você, sua família também experimentará a bênção e o crescimento, porque quanto mais você se conecta com Deus, mais seus filhos são abençoados. Todas as vezes na minha vida, não importa o quanto eu sirva a Deus, quando não tiro tempo para oração pessoal e privada, meus filhos passam por muitas provações. E toda vez que eu passo tempo com Deus, vejo a proteção sobre meus filhos e as bênçãos. Você, a sua conexão com Deus tem influência sobre sua família e sua igreja. Não espere que a igreja mude. Você é quem precisa mudar. Quando o pastor... Deus não vai te perguntar o que o pastor fez. Deus vai te perguntar o que você fez. Tome uma decisão. Comece com 15 minutos e peça a Deus para que você faça isso diariamente. E à medida que você fizer isso, começará a experimentar bênçãos, crescimento e poder. E você vai se acostumar, não na primeira semana ou algo assim, mas você vai se acostumar e isso vai se tornar vida. E você vai amar e não vai conseguir sobreviver sem isso. Vamos orar juntos. Pai do céu, nós entendemos que não somos nada. Não há poder em nós, mas temos essa graça maravilhosa, essa promessa incrível, e o Senhor cumpre suas promessas. O Senhor não pode mentir. Promessa maravilhosa de que podemos chegar até o Senhor em oração e que o Senhor responde às orações melhor do que sonhamos, pedimos ou pensamos. Então, Pai, agora mesmo tomamos uma decisão. Queremos nos tornar pessoas de oração. Ajuda-nos porque não conseguimos fazer isso sozinhos. Ajuda-nos a todos a começar a orar todos os dias. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos, Senhor, por responder. Amém?